em 2004, eu entrei no concurso público da Controladoria Geral da União. De 2004 até 2020, eu ocupei diversas funções na CGU, de fiscalização de vários ministérios, dentre eles o próprio Ministério da Educação. Então, eu tive uma experiência de quase 4 anos fiscalizando as políticas do Ministério da Educação. E ali próximo de 2016, eu comecei a participar de comissões de acordo de leniência, que era uma atribuição nova que a CGU tinha adquirido por conta da Lei Anticorrupção. E nesse trabalho dos acordos de leniência, eu conheci o ministro André Mendonça, né, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, que em 2020, então, me fez um pouco esse convite, né, para ir para o Ministério da Educação. E o ministro André, então, me ligou, fez uma ligação, me convidando, dizendo que o Ministério da Educação teria um novo ministro que estava prestes a assumir e que ele entendia que, pela minha experiência de administração pública, pelo conhecimento que eu tinha das políticas do Ministério da Educação, eu seria um bom nome para auxiliar o novo ministro nesse trabalho que deveria ser feito durante a pandemia. Era um período bastante complexo, né? Nós tínhamos as escolas fechadas no Brasil, nós tínhamos um ambiente muito politizado, inclusive, em relação à própria questão da pandemia. Então, eu, a priori, já sabia que seria um grande desafio, né, chegar no Ministério da Educação e desempenhar um bom trabalho para enfrentar essa situação, assim, que eu caracterizo que era quase uma situação de guerra mesmo, né? Acho que a gente tinha variáveis que a gente não conhecia, não sabia muito bem o que a gente ia enfrentar da pandemia. Então, esse desafio iria, sem dúvida nenhuma, exigir de mim um esforço muito grande para fazer esse apoio, inclusive, ao ministro que estava chegando, que ele não tinha essa experiência em administração pública. Então, eu também teria essa missão, esse compromisso, né, de orientá-lo também nas decisões, porque a administração pública ela tem algumas diferenças em relação à iniciativa privada, né? Você tem alguns ritos. Na administração pública não adianta você ter uma boa ideia, você tem que conseguir fazer essa boa ideia gerar bons frutos. Então, o processo de idealização de uma política pública até a sua efetiva execução com qualidade é um processo muito complexo. Você tem que conhecer como é que funciona a administração pública, a relação do governo federal com os governos estaduais, municipais, né? Essa divisão das competências constitucionais no ambiente educacional, tudo isso tem que ser muito bem considerado, a articulação com esses entes, né? Uma conversa com esses entes, para que isso consiga de fato ter uma efetividade. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de você pensar. Na Secretaria Executiva, você tem a grande mola mestra da condução das políticas e da condução da gestão do Ministério. Então, o nosso trabalho, ao chegar na Secretaria Executiva, em primeiro lugar, foi montar a nossa equipe. Isso na administração pública é um processo que leva aí algo em torno de 2 meses, porque você tem todo um trâmite burocrático até que aquela pessoa seja, digamos assim, liberada para poder assumir a função. Então, eu logo montando essa equipe, o nosso principal objetivo ali era definir quais eram as linhas estratégicas que a gente ia adotar, e aí, naturalmente, em linha com o que o próprio ministro iria definir para a pasta, né? Então, ao mesmo tempo em que eu fui construindo esse relacionamento com o ministro, que é muito importante para a Secretaria Executiva funcionar, a gente foi definindo um pouco essa repartição das atribuições. Então, o ministro ele ficava mais com a representação política do Ministério da Educação e com essa definição estratégica das linhas, e a gente na executiva ficava responsável por fazer, como eu disse, né, a política acontecer. Então, as metas que a gente colocou foi trabalhar, fortalecer a etapa da alfabetização, fortalecer o ensino profissionalizante, dar tração no novo ensino médio, que era um projeto muito importante e que estava um pouco estacionado,
e reestabelecer também um pouco a questão do diálogo, porque quando nós chegamos no Ministério havia uma reclamação um pouco recorrente de que o Ministério não conversava, né, com as partes interessadas, com os parlamentares, enfim. E aí nós precisamos fazer um trabalho de resgate desse diálogo e de restabelecimento dessas relações, inclusive em âmbito internacional. Né? Nossa missão lá na executiva, que foi delegada pelo ministro, foi também recolocar o Brasil nos fóruns de discussão da educação em todo o mundo. Então eu fiquei na Secretaria Executiva de julho de 2020 até março de 2022, onde nós fizemos essa construção, esse trabalho de várias políticas, de toda a estratégia, essa reorganização, fomento, né, um pouco da transparência, da governança, em especial também do envolvimento mais da tecnologia na educação brasileira. Então foi um trabalho bastante complexo, né, durante esses quase 2 anos. E aí, enfim, nós tivemos uns episódios aí que são já de conhecimento público, né, que o ministro saiu, ele foi afastado, né, para poder, digamos assim, cuidar, né, da sua defesa. E eu estava ali como secretário executivo muito sem saber, né, se eu continuaria ou não no Ministério da Educação. Nós estávamos já então em março de 22, era um ano eleitoral, e nós tínhamos uma preocupação muito grande de que maneira a gente conseguiria dar continuidade a tudo aquilo que tinha sido construído, porque tinha muita coisa importante, que tinha sido muita política importante que tinha sido construída, muito aperfeiçoamento. E nós tínhamos essa preocupação desses episódios, eles praticamente minarem todo esse trabalho que foi feito durante todo esse tempo. Então, quando o ministro foi afastado, eu recebi então esse convite para permanecer no Ministério da Educação e sabia que ia ser um grande desafio, porque, em primeiro lugar, acho que o primeiro objetivo seria mostrar que tudo aquilo que estava sendo denunciado seria investigado com bastante rigor, que o Ministério da Educação estaria ali totalmente alinhado para poder contribuir com as investigações, inclusive esse era o nosso maior interesse, e ao mesmo tempo tirar, né, o Ministério da Educação da primeira página do jornal, né? No ano eleitoral isso é muito importante, você também distensionar um pouco esse ambiente, até para que você pudesse desempenhar, dar continuidade nas políticas que estavam sendo bem construídas. Nós tivemos no Ministério da Educação, ao todo, foram 4 ministros que chegaram de fato a tomar posse, né? Teve um dos ministros que não chegou a tomar posse. O primeiro ficou, se não me engano, aí uns 3 meses, né? Depois teve o segundo ministro que ficou 1 ano e 3 meses, e depois teve, né, o ministro que me antecedeu, que eu diria assim que basicamente a gente teve 2 grandes gestões assim no Ministério da Educação. Uma do ministro que antecedeu o segundo ministro da Educação, né, que foi o Weintraub, e depois a gestão do ministro Milton. Foram 2 transições que tiveram maior impacto, né? A transição do ministro que me antecedeu comigo não foi uma transição muito brusca. Por quê? Porque a equipe que tinha sido montada até pelo próprio ministro anterior era uma equipe já muito técnica, né? Tanto que eu praticamente mantive todos os secretários, fizemos alguns ajustes assim mais naqueles cargos que são mais personalísticos, ali muito próximos do ministro, cargos de confiança dos assessores, mas de uma maneira geral a troca do ministro que me antecedeu para mim não foi uma troca muito brusca. Então, acho que foram 2 grandes transições aí, né, do Ministério da Educação. A base do Ministério da Educação ela é composta por uma equipe de servidores. Então, quer dizer, você não perde todo o trabalho quando você tem uma transição. Lógico que
O ideal é que quanto mais tempo você mantenha uma gestão trabalhando, sem muita transição, isso facilita, né, o desenrolar dos trabalhos. Mas vou dar um exemplo aqui, a questão da alfabetização mesmo, né? A equipe que cuidava da alfabetização, ela começou em 2019 e ela foi até o final de 2022. A mesma equipe, o mesmo secretário, os mesmos servidores. Então, não é uma transição que chega a afetar diretamente todos os trabalhos do Ministério. Não foi algo, eu diria assim, que essa quantidade de transição que teve não foi algo que impactou assim de morte o Ministério, de forma alguma. Eu acredito que muita coisa foi construída desde 2019, teve sua continuidade mesmo com as transições ministeriais. Na pandemia, o Ministério da Educação, no primeiro mês da pandemia, ele criou um comitê chamado Comitê Operativo Emergencial. O que era esse comitê? Era um comitê que tinha reuniões semanais e tinha participação dos estados, dos municípios, do Concede, da Undime, da Andifes, que representa as universidades federais, do CONIF, que representa os institutos federais, todo o secretariado do MEC e os presidentes das autarquias. Então tinha o presidente do INEP, o presidente do FNDE, o presidente da CAPES. Esse comitê, eles, com essas reuniões semanais, buscava então quais seriam aquelas medidas mais importantes, mais emergenciais para o Ministério da Educação exercer o seu papel de coordenação durante o processo. Desse comitê saíram várias medidas, como por exemplo a flexibilização do currículo, dos dias letivos, investimento que nós fizemos de 700 milhões de reais nas contas correntes das escolas para poder comprar álcool em gel, máscaras, contratar alguém para ficar ali na frente da escola medindo temperatura, enfim, preparar o retorno à aula. Desse comitê saíram também iniciativas para fazermos o monitoramento de como é que estava a situação das escolas em todo o Brasil, quais escolas estavam abertas, fechadas, no ensino superior, no ensino técnico, na educação básica. Então, esse comitê ele foi importantíssimo porque com essa articulação o Ministério da Educação conseguiu ter algumas medidas mais emergenciais para atender e dar um suporte para os entes federados, né, nesse enfrentamento dessa doença que a gente não sabia, né, como é que quando que ia acabar, de que maneira ela ia se comportar. Quando eu cheguei no Ministério da Educação, esse comitê já existia, já tinha uma série de medidas adotadas, e eu rapidamente percebi, até participando de alguns fóruns internacionais, que nós precisaríamos pensar em duas perspectivas. Essa mais emergencial, de olhar o que estava acontecendo agora, e uma perspectiva mais de médio prazo, porque em as escolas, ficando fechadas muito tempo, nós sabíamos que isso teria um impacto educacional muito importante, né, nas crianças, nos jovens. Então nós pensamos uma estratégia de como que a gente entregaria para o professor uma ferramenta para que ele pudesse trabalhar uma turma heterogênea e recompor os conhecimentos. E aí daí surgiu, né, a ideia de um projeto muito ambicioso na administração pública para ser feito em um ano, uma coisa que realmente é muito difícil de acontecer na administração pública. Mas aí nós buscamos parceria com universidades federais, como o Juiz de Fora, que tem o CAED, a Universidade Federal do Ceará, que tem especialistas na produção de material didático, e também com a Universidade Federal de Alagoas, com uma equipe que cuidava da tecnologia da inteligência artificial. E aí nós construímos uma ferramenta que permitiu o professor diagnosticar os déficits de conhecimento daquele aluno, aplicar aulas de reforço e, a partir daí, medir como é que foi o desempenho de cada aluno na sua evolução. Então, à medida em que a escola fazia o diagnóstico dos seus estudantes, a ferramenta sugeria para a escola o reagrupamento dos estudantes por nível de conhecimento, para o professor poder trabalhar aquele aluno no contraturno, ou até o tutor ali, para poder recuperar, recompor aqueles conhecimentos dos estudantes. Nós chegamos a aplicar essa ferramenta em 4 ciclos em 2022 e conseguimos demonstrar, né, que ela era efetiva na recuperação e recomposição dos estudantes, né? Chegamos a aplicar essa ferramenta, essa política, né, em mais de 2.300 municípios, foram mais de 6 milhões de jovens que participaram, jovens e crianças, né? E nós chegamos a aplicar mais de 10 milhões de testes avaliativos e conseguimos, enfim, ter um mapa
estatístico de como é que estava a situação da educação brasileira em língua portuguesa, em matemática e ciências, em toda a educação básica, né? Nós aplicávamos as avaliações do segundo ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, foi uma política que foi reconhecida pelo Banco Mundial como uma das melhores políticas de recuperação em todo o mundo. Inclusive, apresentei essa solução no Fórum Mundial de Educação para 111 ministros da educação de todo o mundo. Além de todo esse esforço que a gente fazia para cuidar da educação, o Ministério da Educação ainda tinha a EBSER, que cuida dos hospitais universitários, que fez um enfrentamento da pandemia em linha de ação direta, né? Então, nós tínhamos também que cuidar do enfrentamento da Covid na questão de saúde. Foi uma coisa que foi bastante desafiadora, ainda mais nesse contexto que nós tínhamos, né, de orçamento por conta do teto de gastos. Então, muitas vezes acontecia de o presidente da EBSER me ligar e falar: ministro, nós não temos recurso para comprar equipamentos para os médicos que estão fazendo linha de frente na pandemia. E eu tinha que buscar esse recurso no Ministério da Economia e com o Ministério da Saúde. Então, foi algo, quer dizer, que adicionou ao desafio, porque além de cuidar da educação, nós tínhamos que também olhar para esse lado da atenção à saúde, né? É sempre um desafio você construir uma política pública que depende de adesão de estados e municípios e você conseguir chegar rapidamente na ponta com ação, com execução e com efetividade. É sempre um grande desafio. E aliado a isso, você construir uma política que te permita, em seguida, fazer esse monitoramento, esse acompanhamento e essa avaliação. Se aquilo que foi pensado, se aquilo que foi construído está tendo de fato resultado. Aliás, esse eu imagino que seja uma das principais dificuldades, né, do Ministério da Educação históricas, que acabaram levando a várias políticas que foram pensadas até com a melhor das intenções, mas que na hora da execução acabaram sendo realmente muito pouco eficazes, né? Quer dizer, o grande desafio é esse, é pegar uma ideia, pegar uma política, construir e fazer aquilo chegar. Isso leva tempo. E como é por adesão, isso necessita que você tenha a capacidade e habilidade de demonstrar que aquilo é efetivo e convencer os gestores locais que aquilo vai trazer resultado. Geralmente, o que se faz, e que não é a melhor das maneiras, é induzir pelo recurso. Então, eu crio uma política e falo: olha, se você aderir, você vai receber dinheiro. Se você não aderir, você não vai receber dinheiro. Nós tínhamos uma situação um pouco diferente, porque com o teto de gastos já chegando ali numa situação quase que sufocante para a máquina pública, você não tinha muita condição de usar o recurso como estratégia para convencimento. Então, você tinha que mostrar resultado. Então, vou pegar, por exemplo, a alfabetização. A nova política de alfabetização, ela nasce em 2019. A partir daí, você cria um programa chamado Tempo de Aprender, e esse programa Tempo de Aprender, ele vai com as suas iniciativas, buscando essa adesão dos entes para que se utilize as abordagens e as estratégias pedagógicas que foram definidas naquela política e naquele programa. Isso levou mais ou menos 3 anos e meio, quase 4 anos, para que nós conseguíssemos chegar em 5.160 municípios brasileiros. E ele foi chegando aos poucos, por quê? Porque os municípios foram vendo resultado. Então, os feedbacks que a gente recebia do secretário de Educação, quando adotavam o programa Tempo de Aprender, daqueles professores muitas vezes já super experientes em alfabetização, eram feedbacks assim interessantíssimos. Professores que falavam assim: olha, eu achava que eu sabia alfabetizar uma criança. Hoje eu digo que eu sei. Por quê? Porque foi uma política construída com mais de 100 especialistas em todo o mundo. Então nós fizemos uma grande conferência, chamamos especialistas de todo o mundo, pegamos as experiências da Finlândia, de Singapura, de Portugal em 2018, quando foi a estrela europeia em ascensão na educação. E a gente pegou o que deu certo nesses países, né? Porque eles pegaram o que tem de mais moderno nas ciências cognitivas no processo de alfabetização. Lá na pré-alfabetização, quando você faz as abordagens pedagógicas que induzem o processo de alfabetização. Não é qualquer brincadeira que você faz com a criança, você tem que fazer uma brincadeira direcionada, com aquele objetivo pedagógico. Então, você foi construindo algo que para de pé. É uma política que, quando ela é aplicada integralmente, você tem um resultado lá na ponta.
Então, nós fizemos os cursos de formação para os professores, aí fizemos um curso mais com abordagem teórica, depois fizemos um curso com abordagem prática, aí criamos um sistema online onde o professor podia acessar e preparar toda a aula de alfabetização dele. Então, é um processo, quando você vai construindo uma política dessa, que à medida em que os estados começam, os municípios começam a fazer adesão, eles começam a ver resultado, isso começa a correr. Eles começam a conversar entre eles, falam, olha, eu estou adotando aqui, está dando resultado, eu estou conseguindo ter mais efetividade. Então, esse processo de convencimento, ele pode ser ou pelo recurso, ou pela qualidade da política. Né? Nós buscamos muito essa da qualidade. Por quê? Porque, primeiro, nós não tínhamos muito recurso. Segundo, porque nós acreditamos que quando você adota uma política e vê resultado naquilo, naturalmente aquela política vai sendo disseminada e vai convencendo as pessoas, porque isso acaba melhorando o desempenho do município, aí com a melhora do desempenho do município você melhora o IDEB, com a melhoria do IDEB você recebe mais recursos do Fundeb e assim por diante. Uma diria assim, das dimensões mais complexas que a gente teve foi gerir realmente com uma quantidade de recursos, um orçamento bem enxuto, né? Olhando um pouco para trás hoje, né, depois de sair desse turbilhão que foi a pandemia, com todo esse desafio, eu vejo que a educação deveria ter entrado na lógica do orçamento extraordinário do combate à pandemia. Então, hoje, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade, né, de chegar lá um pouquinho antes da pandemia, porque quando a gente chegou isso já estava definido, mas chegar um pouquinho antes da pandemia, quando estava definindo o orçamento extraordinário para combater a Covid, que foram acho que mais de 700 bilhões de reais, né, de orçamento extraordinário. Se eu tivesse ali 30, 40 bilhões de reais voltados para a educação, aí nós conseguiríamos fazer a modernização das escolas, trazer mais tecnologia, enfim, finalizar uma série de obras que tinham a dificuldade orçamentária. Então, esse seria, digamos assim, o ponto que se tivesse ali desde o início da pandemia e tivesse voltando um pouco no tempo para poder tomar essa decisão, eu acho que eu adotaria essa estratégia de reservar uns 30 bilhões de reais para a educação brasileira enfrentar o que viria pela frente. Agora, voltando para o mundo real, para a realidade, né? Sempre tive um diálogo muito tranquilo com o ministro Guedes, ele sempre me recebeu muito bem. Nós tínhamos, de fato, uma dificuldade muito grande orçamentária por uma razão muito simples. Sempre que você vai fazer um contingenciamento no orçamento, e isso é feito não por vontade de um governante, mas pelo que impõe a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, se você tem uma expectativa de arrecadação, aquela expectativa de arrecadação se frustra, você tem que fazer ajustes no orçamento, contingenciar, segurar um pouco aquela despesa, para ver se no final do ano você vai ter um colchão um pouco melhor para poder gastar isso ao longo do ano. Então, quando tinha sempre um contingenciamento, era natural que a educação fosse afetada por uma razão óbvia. O orçamento da educação, junto com saúde e defesa, são os maiores orçamentos da esplanada. Então, quando vem a necessidade de um bloqueio, de um contingenciamento de 20 bilhões ou de 5 bilhões, sempre o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa vão ser aqueles ministérios que vão ter maior impacto. A defesa, acho que um pouco menos, porque apesar de ser um grande orçamento, mais de 90% do orçamento da defesa é pessoal, que é uma despesa obrigatória, diferente da despesa discricionária, que é aquela que tem que ser contingenciada. Então, sempre quando havia esse tipo de situação, eu sempre pedia um levantamento interno de impactos e levava isso ao ministro Guedes para mostrar, olha, ministro, esse contingenciamento vai ter esses impactos. E alguns eu não posso ter. Como, por exemplo, lá na IBSER, quando a gente ia enfrentar a pandemia e eu precisava de leito aberto e funcionando. Então eu dizia, olha, contingenciar essa política eu não posso. Então vamos procurar aqui uma alternativa. Então o ministro Guedes sempre colocou a equipe dele técnica, junto com a minha equipe técnica, para pensar uma solução
para aquela situação. Agora, era muito complexo, porque todas as pastas, de uma forma ou de outra, tinham políticas prioritárias que, quando vinha um contingenciamento, isso era afetado. Então, como não se pensou, né, por exemplo, de se antecipar essa discussão que houve, né, no ano de 2022, de um orçamento extraordinário para dar um fôlego para a administração por conta do teto, como não se pensou nisso antes, você não tinha espaço. Então você tinha que tirar de algum lugar. E aí a grande discussão era essa. Eu sempre briguei, lutei para garantir as políticas essenciais do Ministério da Educação. Agora, aliado a isso, nós fizemos um grande trabalho interno de otimização do orçamento da educação. Vou dar alguns exemplos. Nós tínhamos no Ministério da Educação um orçamento que era uma reserva para contratação de professores nas universidades e nos institutos federais. Essa reserva ela era mais ou menos uns 2 bilhões de reais, que todo ano sobrava e acabava no ano seguinte virando um superávit primário. E aí nós falamos, olha, nós estamos aqui em plena pandemia. Nós tínhamos uma lei complementar, a Lei Complementar 171, que impedia a contratação de novos servidores. E eu fico com esse recurso gerando superávit, então nós fizemos um acordo com o Ministério da Economia de falar o seguinte, olha, eu vou reduzir esse banco para deixar um colchão de 1 bilhão e eu vou pegar 1 bilhão de reais e vou redistribuir para as próprias universidades e institutos federais. Então, quando a gente pega o orçamento de 2021 e compara com o orçamento de 2022, nós tivemos um acréscimo em 22 de praticamente 27% nos institutos federais das despesas discricionárias e de 17% nas universidades federais. Mas foi o quê? Foi recurso do próprio Ministério da Educação que estava mal alocado. Então, quer dizer, nós começamos um trabalho interno também de otimização porque tinha muita ineficiência na própria gestão orçamentária do Ministério da Educação. Tinha políticas, por exemplo, descontinuadas que tinha recursos parados nas contas dos estados e municípios da ordem de mais de 1,3 bilhão de reais. E aí o que nós fizemos? Vamos soltar uma resolução permitindo estados e municípios realocarem esses recursos para outras políticas que eles estão, nesse momento, precisando. Então, são exemplos de medidas que nós adotamos para não ficar só ali reclamando e pedindo mais recurso, fazer também um pouco, olhar um pouco para dentro de casa e falar onde é que a gente está gastando mal, onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode ser mais eficiente, de que maneira que a gente pode alocar melhor o recurso para garantir, né, as políticas prioritárias do Ministério da Educação. Felizmente, mesmo com todo esse desafio, essa dificuldade, nós conseguimos chegar até o final de 22, garantindo toda a execução do orçamento, todo o compromisso, mesmo os contingenciamentos que tivemos, isso não teve um impacto significativo em nenhuma política do Ministério da Educação. Eu considero que essa discussão muito ideológica na educação que aconteceu muito nos últimos anos, ela passa assim muito no raso, né, do que é a educação brasileira, do que precisa se fazer para a educação brasileira. E assim, no Ministério da Educação a gente tinha uma preocupação muito clara com a nossa estratégia, como eu já disse, era a alfabetização, era fortalecer o ensino técnico, dar vazão ali, dar atração no novo ensino médio, enfrentar a pandemia, pensar a recuperação e recomposição das aprendizagens, melhorar a governança, a transparência. Nós tínhamos claramente assim, uma diretriz dentro do Ministério da Educação e uma estratégia que focalizavam os problemas da educação brasileira, que sempre foram históricos, e a gente precisava, de alguma maneira, superar aquilo tudo. Nós sempre tentamos fugir um pouco dessa discussão ideológica, porque os remédios para essa discussão ideológica estão muito mais em você garantir para todo cidadão a condição de um juízo crítico para tomar suas próprias decisões. Se ele vai querer ter uma posição política A, ou B, ou C, não importa, desde que ele esteja tomando aquela decisão com consciência, tenha a condição de ler e escrever adequadamente, tenha um preparo para quando chegar na idade certa, ele escolher o caminho que ele quer, se ele quer o ensino profissionalizante, se ele quer empreender, se ele quer alçar o ensino superior. Nossa preocupação sempre foi nisso, trabalhar as bases da educação, para que todo cidadão tenha essa mesma condição de tomar essas decisões e fazer as suas escolhas. Visão de mundo, cada um tem a sua.
E essa polarização, ela acaba tentando trazer assim, um foco em se combater, por exemplo, a militância nas escolas, se combater. Coisa que, na verdade, o que nós temos que nos preocupar é se aquela criança, aquele jovem, ele está sendo bem alfabetizado, se ele está tendo condição e acesso a conteúdos que vão trazer para ele uma visão abrangente de mundo, para ele tomar as decisões dele como cidadão, com a liberdade que todo cidadão tem que ter e com a condição que todo cidadão tem que ter. Então, essa sempre foi um pouco o nosso viés, um viés não ideológico, um viés técnico, construir políticas efetivas e dar condições a todos, reduzindo desigualdades que nós sabemos que são muito gritantes no Brasil, buscando soluções baseadas em experiências exitosas em todo o mundo, naturalmente considerando as especificidades brasileiras, mas, enfim, nossa preocupação sempre foi fugir um pouco dessa pauta muito ideológica, muito radical, para tentar trazer um pouco dessa visão do equilíbrio para a educação brasileira, que eu acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar para transformar, enfim, nossa educação numa educação de ponta e propiciar esse desenvolvimento que o nosso Brasil tanto precisa. A reforma do ensino médio, ela é necessária, né? Lógico que o modelo que isso vai ser adotado, isso pode ser definido, pode ser aprimorado, mas nós sabemos que o ensino médio brasileiro ele tem pouca atratividade para o jovem, o resultado do SAEB mostra que quase metade dos alunos em português e matemática saem com níveis de proficiência no SAEB 0, 1 e 2. Quer dizer, uma situação realmente muito preocupante que precisava de um olhar especializado. O que foi feito de 2017 para cá é que nós fizemos todos os passos junto com estados para poder fazer esse processo da maneira mais confortável possível para os estudantes. Então, por exemplo, o primeiro passo foi reformulação dos currículos. Então, teve programa federal que apoiou com recurso, com orientação, todos os estados a construírem seus novos currículos de acordo com a reforma. Teve também, logo em seguida, um esforço para alteração do material didático. Então, teve todo um trabalho no Ministério da Educação para alinhar o material didático com a nova lógica da reforma. Depois nós tivemos a implementação de escolas piloto. Então, nós abrimos a possibilidade das escolas participarem desse programa para testar as novas metodologias e tal. Fizemos programas de fomento para os novos itinerários, fizemos a formação dos professores para como trabalhar o novo ensino médio. Então, nós seguimos uma série de ações e programas para que essa implementação ela ocorresse da maneira mais tranquila possível. Foram ao todo, considerando aí o recurso que a gente investe também para o ensino médio tempo integral, mas foram mais de 2,7 bilhões de reais que nós repassamos aos estados para auxiliar nessa implementação desse programa. Tivemos, inclusive, parceria com o Banco Mundial, um financiamento do Banco Mundial para a implementação dessa reforma no Brasil. O que ocorre é que, como toda mudança muito relevante dessa maneira, você tem dificuldades, né? Você tem escolas que conseguiram ter, redes que conseguiram ter uma adoção um pouco mais tranquila, você teve outras que tiveram um pouco de dificuldade, até pela definição dos itinerários, quantos itinerários iam definir, se seriam 3, 4, 5. Teve estado, por exemplo, que definiu 2 itinerários. Vai ser aqui ciências biológicas e humanidades ou exatas. Então você escolhe qual caminho você quer. Teve outros estados que acabaram definindo mais opções. E aí você tinha uma dificuldade de implementar o 5º itinerário, porque nem em todo lugar você tinha oferta de ensino profissionalizante. Aí teve gente que buscou, teve secretário que buscou fazer isso de maneira remota. Enfim, você teve várias tentativas. Nós sabíamos que seria um processo que aconteceria ao longo do tempo. Então, naturalmente, iria começar com algumas dificuldades, essas dificuldades iam sendo aperfeiçoadas até que você atingisse, de fato, um novo ensino médio que todo mundo entendesse que estava realmente assim num caminho já de efetividade.
Ocorre que essas dificuldades elas foram muito potencializadas por reclamação de muitos estudantes. A Uni entrou muito forte nessa reclamação e tudo, e nós estávamos acompanhando e entendendo quais eram os pedidos, o clamor dos estudantes e buscando justamente com os secretários estaduais essa composição para achar soluções. Olha, como é que nós fazemos? Está tendo reclamação disso, o que está acontecendo? Como é que o Ministério pode entrar? Só que isso é um processo. Então, na medida em que você tem uma tentativa de reverter esse modelo, isso é muito complexo. Por quê? Porque você já tem currículo pronto, você já tem professor capacitado, você já tem recurso repassado, projeto pedagógico repassado. Então, não tem como parar agora no meio do caminho. Você pode fazer e ir aparando as arestas, vendo o que pode ser feito, aprimorar, sempre dá para aprimorar. Né? O Enem mesmo, nós fizemos um grupo de trabalho para pensar como é que vai ser o Enem desses alunos que estão no novo ensino médio. Tem que ser adaptado, não pode ser o mesmo Enem. E aí nós fizemos esse grupo, chamamos todos os atores novamente, sentamos, definimos as diretrizes, passamos isso para o INEP, falar, INEP, ó, essas são as diretrizes, agora você tem a competência de fazer o novo exame. Então foi um trabalho muito grande, com muitos atores envolvidos, em especial dos secretários estaduais de educação, e, na minha visão, um movimento acertado que precisa ser feito e que não está desalinhado com o que outros países estão fazendo. Fui em vários países, muitos têm essa mesma lógica, essa mesma construção. Eu acho que é só uma questão realmente de tempo, de esforço para cada vez aprimorar mais e um pouco de paciência para que isso consiga chegar, né, a bom termo. Eu acredito que o grande legado que a gente construiu foi uma política de alfabetização realmente, comprovadamente eficiente, que já estava em 5.160 municípios, testada, medida. Tem relatórios que nós produzimos com dados estatísticos mostrando a qualidade da política. Uma política de recuperação e recomposição de aprendizagens que com um potencial enorme de recuperação dos nossos estudantes, né, desses números que são realmente tristes para a realidade brasileira, né? Nós fizemos também uma grande organização, sabe, administrativa, com painéis de transparência que nunca antes tinham sido desenvolvidos. Por exemplo, a gente desenvolveu um painel que dava transparência para os recursos que estavam disponíveis nas contas dos municípios. Às vezes um prefeito chegava conversar com a gente, nem sabia que tinha aquele recurso disponível, a gente conseguia mostrar isso com um painel. Depois a gente pegou esses dados e colocou dentro de um aplicativo chamado Clique Escola. Então todos os gestores locais, a própria sociedade podia baixar esse aplicativo e ver como é que estava essa questão. Então deixamos um legado assim muito forte na integração dessas unidades do Ministério da Educação, que muitas vezes pareciam ilhas, né? O INEP era uma ilha que às vezes não se comunicava tanto com o Ministério na formulação de política, produzia um estudo, mas não estava ali no dia a dia da construção da política. Nós trouxemos um pouco isso, um pouco mais para próximo, a FNDE, a CAPES, e trabalhamos também muito essa questão da otimização orçamentária e financeira. No momento de dificuldade, de aperto orçamentário, você busca também soluções para poder fazer essa organização. Sem contar também com o trabalho muito exitoso que foi feito pela EBSER, nesse apoio ao combate da pandemia, tanto na pesquisa como na linha de frente, no tratamento, aquela situação de Manaus que a gente teve, né, vários pacientes sendo deslocados para várias localidades do país, muitos foram para os hospitais da rede EBSER. E a EBSER, eu tenho que fazer aqui um elogio realmente ao presidente da EBSER, General Ferreira, porque fez um trabalho primoroso mesmo no combate, no enfrentamento da pandemia. Então, acho que é um legado muito positivo, onde nós deixamos bases importantes para resolver problemas históricos da educação brasileira com políticas públicas construídas em bases científicas e com muito poder de efetividade na resolução desses problemas. Em relação ao que a gente poderia ter feito diferente, sem dúvida nenhuma, hoje, olhando para trás, na minha visão, nós poderíamos ter feito um pouco mais de pressão nessa questão da reabertura das escolas. Eu acredito que
era muito importante reabrir essas escolas, ainda que houvesse uma politização muito grande, a gente tinha que ter insistido todos os dias na reabertura das escolas brasileiras, porque isso realmente foi um impacto muito significativo, que a gente vai ter aí um tempo ainda para poder recuperar tudo isso, né? Ainda que não estivesse, digamos assim, a decisão, a caneta não tivesse na mão do ministro da Educação na época, isso estava com os secretários, os governadores e prefeitos, né? Eu falaria disso todos os dias em rádio, televisão, em todas as conversas, porque realmente era fundamental que a gente reabrisse essas escolas imediatamente. A transição foi muito tranquila, né? Nós tivemos uma primeira reunião onde nós recebemos toda a equipe de transição, eu chamei todo o secretariado, os presidentes das vinculadas do MEC. Nós fizemos uma fala bem explicativa de tudo aquilo que nós tínhamos feito, as principais políticas, as estratégias, tudo que estava organizado. Nós construímos para cada política, para cada ação, para cada secretaria, nós construímos processos administrativos no sistema, no SEI, para que isso ficasse registrado. Então, qualquer dúvida que eles tivessem em relação a como foi construído, quais eram, em que ponto que estava aquela política, aquele assunto, estava tudo formalizado nos processos administrativos. Nós colocamos à disposição também, posteriormente, todas as secretarias do Ministério para as reuniões de transição. Então, tivemos, depois dessa grande reunião, nós tivemos também reuniões específicas nas secretarias, onde foram detalhados ainda mais esses programas, esses produtos, para garantir que tudo aquilo que nós fizemos e construímos durante todo esse tempo estivessem plenamente transparentes e disponíveis para quem está chegando, nessa perspectiva que eu sempre gosto de acreditar, né, que todo gestor deveria ter, de ao chegar em algum lugar, olhar aquilo que está funcionando, aquilo que está bom, independente de quem construiu, né? Se está bom, se está funcionando, se é bom para a educação, manter e aprimorar. Aquilo que tem uma visão diferente, não está funcionando, não tem efetividade, aí vai fazer realmente uma alternativa, né? Imagina se eu chegando lá como ministro da Educação, olhasse e falasse assim, eu não vou acabar com o FIES porque não fui eu que criei, vou acabar com o Enem porque não fui eu que criei, vou acabar com o ProUni porque não fui eu que criei. Isso não tem o menor sentido dentro de uma lógica do Estado brasileiro, né? Então, nós garantimos que todas as documentações, todas as informações estavam absolutamente registradas e franqueadas de maneira bastante transparente a toda a equipe de transição para que pudessem, enfim, dar a sequência aí no seu trabalho a partir de 2023.